Hoje, o nosso terceiro episódio do Cortes com Visão é com ele, advogado, escritor, especialista em resolução de conflitos, pós-graduado em Direito do Trabalho e do Processo do Trabalho, professor universitário na Unifenas e palestrante, Kaique Júnior. Boa noite, Du. Boa noite. Silvana, é um prazer estar aqui, né? Já quero desde já agradecer pelo convite. Que né? isso, É sempre um privilégio conversar, trocar experiências, né? Falar sobre o dia a dia da advocacia, da docência, né? Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo. Bacana demais. Vamos começar? Bora? Tá preparado? Bora? Tranquilo? Tranquilo, bora. Hoje o Arnaldo em peso, hein? Arnaldo está tudo aqui. Fruto dos Arnaldos está aqui hoje. Quem e como era Kaique Júnior na juventude? Du, você mesmo disse aí, né? Os Arnaldos têm peso. Nós somos fruto dos Arnaldos, né? Nós somos fruto ali do Alto das Mercedes, Arnaldos. A minha infância foi como qualquer outra infância de um jovem de periferia, se é assim que nós podemos dizer. Certo. Né? Nós fomos vizinhos de rua, né? Então, minha criação foi bem tranquila, nos moldes antigos, né? Então eu sou daquela geração que brincou na rua, futebol, flamenguinho, bolinha de gude, pipa. Então toda a minha infância eu tive esse privilégio. Hoje em dia nós podemos falar que é privilégio, né? A minha infância, salvo engano, foi a última sem os iPhones, né? Sem os smartphones, sem os celulares. Então, foi a última que foi pra rua. Sim, nós tivemos uma infância bem tranquila. A adolescência foi uma adolescência bem conturbada, né? Porque onde nós morávamos, né? Nós tínhamos acesso a todo tipo de coisa, né? Certo. Tanto coisas boas e coisas não tão boas, né? Então, na minha adolescência, né? Tivemos algumas travessuras, né? Tivemos contato com coisas que nós não deveríamos ter, né? Mas né? Na minha adolescência eu posso dizer para você que foi uma adolescência turbulenta. Certo. Então na sua adolescência você não almejava ser o advogado Não. Que é hoje, não? De jeito nenhum. É porque nós, posso incluir nós todos aqui, né, nós viemos de uma cultura, como eu disse antes, que não priorizava os estudos, né? O que a gente tinha que fazer na minha época? Você tinha que encontrar um emprego de carteira assinada e permanecer nele. Ou era estudar, ou se não quisesse estudar, trabalhar. Da forma que nós fomos criados, nós não tínhamos essa opção de estudar. Nós tínhamos que estudar até o ponto de você começar a trabalhar. Então, a partir do momento que eu consegui um emprego de carteira assinada... Não vou estudar mais. De jeito nenhum. E quando eu entrei num emprego onde eu tinha carteira assinada, eu me lembro perfeitamente. Meu primeiro salário foi R$510. Certo. Isso por volta de 2009, 2010, o salário era R$510. E quando eu peguei meu primeiro salário, eu fiquei... Nossa, 510 na mão, hein, R$510 na minha mão. Era em cheque, eu não sabia o que fazer. Eu fui correndo pra minha casa, eu acho que os meus 3, 4 primeiros salários foi só pra comprar roupa. Só roupa? Só roupa. As lojas do Alto fez a festa. Fez a festa. Só que o ponto negativo foi que uma semana depois eu saí da escola. Por quê? Para um menino de 14 anos, R$510, um salário mínimo no bolso, por que estudar? Né? Então, com o dinheiro na mão, os estudos não deixou de ser importante. E a partir daí eu larguei os estudos. Escolha não foi boa não, hein? Mas tudo tem um direcionamento, né? Tudo. Como começou a mudar o direcionamento? Você viu os amigos lá, aquela vida de trabalhar, igual você falou que estava trabalhando? No meio, né, onde eu convivi, nós não tínhamos muito acesso à educação acadêmica, à faculdade, a estudos. O que você tinha? O que eu tinha ao meu redor, no vínculo de amigos, de amizade? Nós tínhamos pessoas que estudavam até o ponto de começar a trabalhar. Certo. Então eu não tinha amigos que eram doutores, que eram médicos. Isso era muito distante para mim. Era muito distante. Então o que nós convivíamos e as pessoas que eu convivia era o vínculo de você trabalha e tem uma carteira assinada e você vai ter uma aposentadoria ou algo do tipo, né? Então nós não tínhamos muito contato. E isso começou a mudar a partir do momento onde eu comecei
Eu trabalhei em fábrica de costura, né? Aqui em Campo Belo é um forte aqui, né? A fábrica de costura, né? Então eu trabalhei muito tempo na fábrica de costura e eu sempre fui muito desenvolto. Né? Então sempre fui muito comunicativo, muito esforçado, e eu consegui alcançar o lugar mais alto na empresa, que seria o cargo de gerência hoje em dia, né? E quando eu me tornei gerente, eu falei, tá, legal, tem um retorno financeiro interessante para um jovem, mas e daqui para frente, o que vai ser? Né? Eu já estava com os meus 23, indo para 24 anos, e deu aquela crise, sabe? Tipo, isso é a minha profissão, ótimo. E tem os seus méritos. Lógico. Mas o que vem depois disso? E eu não conseguia vislumbrar nada depois disso. Você não via potencial de almejar algo maior não. com aquele salário? E nisso os estudos já tinham ficado para trás. Certo. Eu nunca parei para pensar que, peraí, eu vou voltar a estudar. Até porque eu não tinha nem concluído os meus estudos. Né? Eu não tinha nem concluído. Você parou em que ano? Eu parei no primeiro grau na época. Certo. Né? Que era o primeiro grau do ensino médio. Então eu não concluí nem o primeiro, nem o segundo e nem o terceiro. Então eu não vislumbrava essa possibilidade de estudar. Mas eu percebi que eu precisava fazer algo para sair daquela situação. Certo. Bacana. E aí quando você percebeu que precisava de fazer algo para sair daquela situação, o que você fez? Ou melhor, o que te fez acordar? Eu me lembro como se fosse hoje. Tinha um cara que morava, né, lá nos Arnaldos também, dois que moravam lá nos Arnaldos junto com a gente, e eu me lembro que ele, diferente de mim, ele não parou os estudos. Continuou estudando. Ele foi fazer uma faculdade e ele concluiu essa faculdade, acho que foi em Lavras, salvo engano, e ele voltou para Campo Belo formado. Top. Engenheiro civil. Tá. Engenheiro civil. Eu falei, cara, ele se formou. Ele é da mesma turma aqui. E é da mesma turma. E qual que é a diferença? No mesmo bairro, perto de mim. Eu falei, gente, qual que é a diferença, cara? E eu falei, nossa, será que se dá, cara? Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar um ensino médio. Aí eu comecei a correr atrás. Show. Aí eu comecei a ir no SESEC, né, que é uma das portas de entrada para quem quer concluir o ensino médio. Tem algumas outras provas do governo. E eu consegui concluir. Sabe? Milagrosamente, depois de 7 anos sem estudar, depois de 7 anos parado, eu consegui concluir o ensino médio. Então esse dia eu falei, olha, não é que eu consigo? Eu acho que se eu estudar, eu consigo uma faculdade, eu consigo algo além. Então a partir daí eu falei, olha, quem sabe eu não tento fazer uma faculdade. Esse quem sabe veio depois de quê? Veio depois de, primeiro, uma motivação. Qual a motivação? Foi a minha esposa. Porque o que aconteceu? Quando a gente começou a namorar, a minha esposa, ela é formada. E ela é professora hoje em dia. E quando a gente começou a namorar, ela já era formada. E nós viemos da mesma realidade cotidiana. E ela já tinha muitos anos de formada. Ela falou, por que você não estuda? Eu falei, ué. Ela falou, você pode? Eu estudei. Eu falei, eu posso. Vou me inscrever no vestibular. Me inscrevi no vestibular da Unifenas em 2018. 2018. Finalzinho de 2018. E passei. Aí no caso você falou assim, eu realmente posso. Falei, eu posso, cara. Eu posso. Aí passei, fiquei muito feliz, né? E veio os outros detalhes, porque eu fiz uma faculdade particular, né? Então, particular você fez? Particular. Então tem todos os cursos de uma faculdade particular, né? Mas o que me motivou mesmo foi a minha esposa, porque foi a primeira vez que eu vi alguém próximo a mim que tinha conseguido concluir um curso superior e que estava me motivando a concluir, também a iniciar essa jornada. Então, bacana. Vai de encontro com essa pergunta aqui, ó. Quais pessoas foram seus pilares? E pilares são importantes? Muito. Pergunta muito pertinente. Como eu disse para você, a escolha pela faculdade, pelo curso de Direito, foi algo que foi sobrenatural. Por quê? Porque quando eu só falei, olha, eu preciso mudar a minha situação, então eu preciso estudar. E aqui em Campo Belo tinha outros cursos. Só que eu falei, olha, eu preciso ingressar numa faculdade onde eu vou utilizar as minhas habilidades naturais. E a minha habilidade natural é a comunicação, né? Eu fui criado com 6 irmãos,
né? Então você é o caçulinha, né? Sou o caçula, então você tinha que se comunicar, você tinha que pedir permissão para todo mundo, você tinha que argumentar com todo mundo, então minha habilidade natural era a comunicação. Nunca fui bom em matemática, nem, né, química, física, entre outras coisas assim. E o direito não exige, é até bom as pessoas saberem disso, que uma faculdade, um curso superior, você não utiliza 100% daquilo que você aprendeu no ensino médio. Então depois tem gente, é bom você falar isso, eu não sabia desse detalhe. Tem gente que acha que eu vou fazer uma faculdade, eu tenho que ser bom em matemática, em português, em inglês, em geografia, em história. Você vai para a sua área. De maneira nenhuma. Quando você escolhe uma faculdade igual eu escolhi direito, o que era a minha habilidade natural? Comunicação. E o que eu utilizava? O português. Era a principal ferramenta, era o português. Certo. Então eu precisava ser bom no português, que era uma matéria que eu já gostava. Então eu não utilizei nenhuma outra matéria para fazer a faculdade, e isso depois de 7 anos. Então eu tive alunos, que eu ingressei no curso de Direito, tive alunos lá que tinham acabado de sair do ensino médio, e eu estava 7 anos parado. Estava enferrujado. Estava muito, mas muito enferrujado mesmo. Mas respondendo a essa pergunta, você falou a respeito de influência. Pilares. Dos pilares. O primeiro pilar, sabe o que foi? Curiosamente, a minha mãe trabalhou muitos anos como faxineira no fórum, certo, da nossa cidade. Então, a minha mãe trabalhando no fórum da nossa cidade como faxineira, ela tinha contato com juízes, com promotores, com advogados, como faxineira. Certo. E ela via aquilo como algo extraordinário. Ela via aquilo como algo surreal. Era um privilégio para minha mãe trabalhar no fórum como faxineira. Então, ali foi o primeiro contato que a minha família teve com o direito. Claro que acredito que ela nunca imaginaria que o filho dela um dia transitaria nos corredores e até mesmo trabalharia, né, no fórum. Nossa. Onde ela foi faxineira. O dia que a sua mãe, assim, dando um pulo grande aqui, o dia que a sua mãe foi te dar o abraço, que você estava se formando lá, jogando aquele chapéu pra cima, sua formatura. Como foi sua mãe te abraçar naquele momento? O que ela te falou? Ela não teve nem palavras? Como foi isso? A minha mãe, assim, ela tava como aqueles que sonham, né? Era a realização. Eu via nela uma realização pessoal. Por quê? Quando eu comecei a fazer estágio, eu fiz estágio no fórum, né? Você diz, já dando um salto, eu fiz estágio no fórum durante muitos anos. E para minha mãe, era um privilégio ir no fórum, rever as amigas e visitar o filho que estava fazendo estágio. Só de ver você fazendo estágio. A porta de entrada para o meu estágio foi a minha mãe. Glória. Eu usei o nome da minha mãe. Cheguei lá e falei, olha, eu preciso de um estágio. Eu estou no primeiro período do curso de Direito e eu gostaria de fazer um estágio voluntário. Voluntário? O que é voluntário, Kaique? Gratuito. De graça. Então você trabalhava... Sim, trabalhava. No seu serviço normal. Sim. Que eu, se não me salvo engano, na época você trabalhava em Santana, não era isso? Eu trabalhava em Santana do Jacaré. Vinha de moto? Eu ia trabalhar. Um motão aí, yes! 125. Uma Suzuki. Eu trabalhava em Santana, então na parte da manhã eu trabalhava na fábrica de costura. Certo. Na parte da tarde eu fazia estágio voluntário, gratuito. E eu entrei no fórum usando o nome da minha mãe. Por quê? Eu cheguei lá e falei, olha, meu nome é Kaique, eu estou no primeiro ano do curso de Direito, e minha mãe trabalhou aqui. Quem que é sua mãe? Falei para gerente de secretaria, quem que é sua mãe? Minha mãe é a dona Zilma, foi faxineira aqui. Ah, não acredito. É o filho da dona Zilma. Eu falei, sou o filho da dona Zilma e hoje eu estou aqui pedindo uma oportunidade e tudo mais. Nisso, a gerente da secretaria na época já me apresentou para a juíza, olha, esse é o Kaique, filho da dona Zilma, a senhora lembra? Ah, lembra e tal. Então, a minha mãe como faxineira foi a porta de... Minha mãe já tinha se aposentado nessa época. Minha mãe como faxineira foi a porta de entrada para mim no fórum. Então, o primeiro pilar foi isso. Olha para você ver como que é importante. Pega essa aí, Silvano. Na Bíblia fala que tudo quanto vier à nossa mão, faça-o bem feito. Faça como se fosse para Deus. Então, você acha que sua mãe fosse qualquer faxineira, que fizesse lá de qualquer jeito, sua mãe teria algum nome, alguma lembrança de sua mãe lá no fórum? Nunca. Então por isso que eu sempre falo para os meninos, ó, qualquer coisa que for fazer, faça bem feito. E olha para você ver, Eduardo, se você perguntar à minha mãe hoje,
ela não imaginaria que isso aconteceria. Então ela não estava fazendo, esperando algo em troca, não. Ela estava simplesmente fazendo. Fazendo bem feito. Ela estava fazendo o trabalho dela bem feito. Isso. Tanto que ela se aposentou devido ao trabalho lá mesmo. Porque o fórum é grande, né? Eram outras pessoas também. Mas ela trabalhou lá com muito orgulho. E a porta de entrada para o direito foi uma faxineira. Show de bola. Não, bacana demais. E um outro pilar que eu tenho que mencionar, e já mencionei, foi a minha esposa, Tatiane. Né? Um abraço, amor. Te amo você. Ela tem que fazer a média mesmo, que é brava. Tem que fazer a média. Baixinha, mas é brava. Tem que fazer a média. Ela foi o outro pilar. Top. Porque ela, desde quando eu iniciei a faculdade, nós estávamos namorando, cara. Desde quando? O meu salário, na época, Silvano, ele não dava pra pagar a casa que eu estava comprando na época e fazer faculdade, não. Então eu tinha que escolher, ou eu comprava uma casa, ou eu fazia faculdade. Ao mesmo tempo. Olha que você faria? Você tem que comprar uma casa. Sinceramente? Sim. O que você faria? Comprava a casa. Sem brincadeira nenhuma, cara. Eu tinha uma opção que era comprar a casa e pagar a casa mensal, e a segunda opção era pagar a faculdade, que era mais caro do que pagar a casa. E o meu salário não dava para fazer os dois. Com 1 mês de namoro. Aconteceu tudo muito rápido com a gente, graças a Deus. Né? Você conhece um pouco da nossa história. Mas com 1, 2 meses de namoro, ela falou, amor, faça a faculdade. Eu falei, mas como? Não dá. Ela falou, eu te ajudo. Olha que loucura. Ela tá namorando comigo. E desde a primeira, eu tenho um livro de guardados lá em casa. E lá eu tenho o primeiro boleto da faculdade. E desde o primeiro boleto da faculdade, minha esposa pagou. Ela brinca que o investimento ele tem que agora ser ela tá colhendo, né? Ela tá colhendo agora. Graças a Deus, ela começou a colher um pouco. Mas desde a primeira mensalidade da faculdade, porque aí eu pagava a casa e a minha esposa pagava para mim a faculdade. Entendi. Né? Então, os 2 pilares que eu posso mencionar para você aqui, né, foi a minha mãe, com essa porta de entrada indireta, né, de forma indireta, mas precisa e muito preciosa, e a minha esposa. Bacana demais. Uma pergunta entre meio à próxima aqui. De quando isso aí tudo veio acontecendo, que você falou da sua juventude, de ser gerente na fábrica, de ir para a faculdade, da esposa pagar a sua faculdade, você pagar a casa. Sua vida espiritual, como que estava nesse momento aí? Foi uma grande mudança de chave também? Fez acontecer coisas também? Eduardo, o espiritual foi o que transformou minha vida. O que transformou minha vida não foi a faculdade de Direito. O que transformou minha vida não é os títulos que você... Isso aí é muito pouco. Isso aí né? É muito pouco. O que transformou minha vida foi Jesus. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu tive uma nova realidade, eu tive uma nova perspectiva de vida. Então, através da aceitação de Jesus Cristo, a partir do momento que eu abri meu coração para Jesus, foi onde eu reestabeleci uma boa comunicação com a minha mãe, com a minha família, com meu pai. Através de Jesus e da comunidade cristã, foi onde eu conheci a minha esposa. Benção. Eu conheci minha esposa na igreja. Então, o que transformou a minha vida não foi a faculdade, embora eu preze muito por isso, pela educação. Não foi o ensino que transformou a minha vida. O que transformou a minha vida foi Jesus. Mas, Kaique, durante todo esse período, teve lutas? Claro. Né? Quem que não está caminhando na fé cristã que não passa por lutas. Por dificuldades? Sim. Então, lutas não. Você pensou em desistir? Várias vezes. Pensei em desistir, não foi uma nem 2. Eu pensei em desistir várias vezes. Pensou em falar pra ela, para de pagar a faculdade que eu não quero saber mais não. Aposto que teve atritos. Várias e várias vezes. Eduardo, a faculdade, cara, ela é implacável. Hoje, como professor, eu afirmo isso pra você, mas não é pra colocar medo em você que deseja fazer um curso superior, não. Quando eu digo pra você que a faculdade é implacável, é porque depende de você. Hoje, no ensino médio, na educação fundamental, o aluno recebe pra estudar, cara. Eu corto cabelo de 2 rapazinhos. E conversando com eles aqui, você até pegou eles aqui, são gêmeos. Conversando com eles, eles falando pra mim assim, todo feliz. Nossa, recebi, Silvano, recebi. Eu tô assim, recebeu? Recebeu o quê, isso? Ah, não, recebeu, ué. Nós estudou o ano inteiro, passou de ano, R$1.000 caiu na conta. Olha aí. Falei, quê? R$1.000 caiu na conta. Falei, como assim? Esse senhor me explicou, o nome do projeto é
Pé de meia. Pé de meia. Pé de meia. Pé de meia. Isso aí é pé de meia, nada. Pé de tênis. Tênis Nike ainda. É um projeto... R$1.000? 200 por mês? Não, Silvano. Na minha época, se tivesse isso, eu não tinha pulado tanto muro do polivalente, não. O que é isso? É um projeto até meio, né, contestado, mas quando eu falo que a faculdade ela é implacável, é por isso. Uma faculdade particular, você paga a faculdade. Se você fica devendo uma matéria, você paga essa matéria. Se você perde uma prova, você paga a prova. Então, para nós que tínhamos poucos recursos financeiros, eu não poderia errar. Não tinha como errar, então não tinha como eu perder uma prova. Não tinha como eu pegar dependência em uma matéria, porque nós tínhamos o dinheiro da mensalidade. Então, para fazer a faculdade ser um bom investimento, eu não poderia errar. Estuda. Tinha que estudar. Então eu pensei várias e várias vezes desistir. Desistir de Jesus? Não. A partir do momento que eu aceitei a Cristo, eu nunca pensei em voltar atrás. Mas desistir da faculdade, falar, vou trabalhar na fábrica, é muito mais tranquilo. O valor da mensalidade era um salário mínimo, eu tinha que tirar aquilo todo mês, né, e investir, e vi a minha esposa nisso, porque durante todo o período, olha, para você que está me ouvindo aí, Eduardo, vou tomar o seu tempo aqui. Não, tranquilo. 2 minutinhos, mas para você que está me ouvindo aqui, se você faz uma faculdade, saiba que tem alguém se sacrificando. Se não é você que está se sacrificando, seu pai está se sacrificando. Sua mãe está se sacrificando, sua esposa. No meu caso, Eduardo, a minha esposa se sacrificava. Por quê? Porque durante todo o período da faculdade, minha esposa trabalhava em 2 empregos. Então ela saía de casa às 6h30 da manhã, chegava em casa às 6 horas da tarde. Por quê? Porque eu fazia estágio, eu não ganhava dinheiro. O estágio voluntário. Voluntário. E depois que eu comecei a ganhar, eu não conseguia pagar a faculdade. Então, durante todo o período da faculdade, alguém se sacrificou. Então a minha esposa se sacrificava. E todas as vezes que eu falava, eu não vou conseguir, eu olhava para ela se sacrificando e ela nunca teve dúvida. Durante o período da faculdade, então, a namorada se transformou em esposa. Sim, durante o período da faculdade. Teve o casamento no meio disso aí ainda. Nós casamos, organizamos o casamento durante isso tudo. Compra de casa, faculdade, né? Nós organizamos o casamento, foi um lindo casamento. A minha esposa é muito trabalhadora, cara. Ela é de se admirar. Então, se você perguntar pra ela nunca teve dúvidas, cara. Uhum. Às vezes eu ficava assim, mas será que eu vou conseguir? Eu olhava pra ela, ela tinha certeza, ela tinha convicção, e às vezes eu falava, cara, mas eu não tô acreditando, eu só quero reclamar, mas não tinha como, porque eu olhava pra ela e falava, cara, ela estava se sacrificando. Você viu o pilar ali te sustentando, né? Então, pra você, cara, que tá fazendo alguma coisa, se você tá abrindo uma loja, se você tá iniciando um novo negócio, tem alguém se sacrificando. Tem. E depois você precisa honrar essa pessoa. Você precisa honrar o sacrifício. Você falando de pilar, aí eu vou aproveitar também. Pilar é muito importante na nossa vida, sabe? Eu sempre tive grandes pilares. Você conhece minha história também, sempre tive grandes pilares. Mas quando eu resolvi trabalhar pra mim, o pilar, meu pai sempre foi meu pilar. Quando eu falo meu pai, tô falando da minha mãe também, né? Que minha mãe é um pilar pra ele. E minha esposa também, cara. Porque o começo é árduo, Silvano. O começo, você deixar... Quem hoje trabalha no autônomo, é empresário hoje, sabe o que eu tô falando. Você sair da CLT, da carteira assinada, segurança, entre aspas, você sabe que vai ter o salário todo mês, naquele dia, o vale, e você começar a trabalhar para você e não saber o dia que vai ser o vale, não vai ter o vale, ou se vai ter o vale, não tem 13º, não tem férias. É uma loucura. E tipo assim, você sendo o homem da casa, é mais pesado ainda. Porque aí, a gente é o provedor, nossa esposa trabalha, mas o provedor da casa é nós, né? Somos nós. Só que, hora alguma, ela falou pra mim assim, larga disso, para com isso. Ela só falava, não, vai dar certo. Tinha dia que eu chegava lá dentro de casa e falava assim, nossa Deus, só cortei um cabelo hoje. Ou não cortei nenhum cabelo hoje. Como é que eu vou fazer? Ou senão eu não falava, Silvano, Kaique, às vezes eu não falava. Sabe quando o homem fica calado? Sim. Que passa um tanto de coisa na sua cabeça. Só que ela percebia. Ela, calma que vai dar tudo certo. Então, um pilar que eu também tive. Sobre pilares a gente tem que honrar, né? E falando sobre masculinidade, sobre ser o homem da casa, era uma coisa que me doía.
era perceber. Aí você fala, Kaique, soa como um machismo. Não, não é. Não é. Eu acho que isso eu aprendi com meu pai. É ver a minha esposa trabalhando mais do que eu, cara. Ver a minha esposa ficando mais tempo fora de casa do que eu. Então aquilo me doía. Por quê? Enquanto eu estava afundado nos livros, estudando, né? Enquanto eu estava afundado nos livros, estudando, eu via a minha esposa se sacrificando, cara. E corre pra lá, e corre pra cá, e economiza aqui, e economiza ali. Fica difícil até pra gente dormir, não fica? Nossa, demais. Sabe, a gente fica tenso. Você é barbeiro, você sabe, a gente conversa aqui. Hoje você é meu barbeiro, você sabe muito bem. Eu comecei a cortar cabelo com você depois de formado. Durante 3 anos, Silvano, minha esposa cortou meu cabelo. Porque nós não tínhamos recursos financeiros. Eu comprei uma máquina de cortar cabelo, ela falava, eu corto o cabelo pra você. Ela aprendeu a fazer pezinho. Minha esposa é demais. Ainda bem que você formou. Ela aprendeu a fazer pezinho. Ainda bem que você formou, que aí agora veio pra mim. depois que eu me formei, a gente veio, né? Fez um plano, fez um pacote. Toda semana eu tô aqui com você. Mas olha o sacrifício. É coisa simples, é um corte de cabelo. Mas pra nós que somos pretinhos, pra nós que sabemos a diferença de um pezinho, de uma barba alinhada, de um cabelinho bem feito. Não, eu tô doido pra ligar pro meu aqui, essa semana tem que ir lá. Nós sabemos a diferença que isso faz. E a minha esposa fez isso durante 2, 3 anos, direto. Ela cortava meu cabelo e fazia o pezinho. Voltando aqui, a gente já ganhou moral demais com as esposas? Já. Você prefere hoje que você é advogado e é professor na Unifenas, não é isso? Sim. Universidade Unifenas. Você prefere exercer o direito ou ensinar o direito? Olha, Eduardo, eu sou advogado hoje, né? Sou professor também. E a minha paixão é a comunicação, cara. Ah, Kaique, mas o advogado se comunica. Sim, mas a minha paixão é transmitir a comunicação. Então, o que queima o meu coração é a docência. Né? O que queima o meu coração é ensinar e poder ver os alunos evoluírem. Você olhar para a cara dos alunos e ver que eles estão entendendo o que você está transmitindo. E quando você faz isso, você tem uma gratificação que não é financeira. Né? Essa gratificação é um reconhecimento que vai além dos fundos. Nós sabemos muito bem, minha esposa é professora, então eu também sou professor. Você conhece algum professor rico, milionário? Não tem. É mais amor, né? Não tem. A remuneração no Brasil para professores é uma luta diária, é uma briga para os professores serem remunerados. Os professores são eles que formam as outras profissões. Se o cara hoje em dia é bombeiro, foi porque ele teve professor. Todas. Se o cara é policial militar, porque ele teve professor. Se o cara é um eletricista, ele teve professor. Qualquer área. Sim, não tem essa não. Todas as áreas. Então, o que eu gosto, a minha paixão é a docência. Embora quando você está num processo, numa audiência, que você utiliza da oratória, que você utiliza da comunicação, o processo você consegue através da escrita, através do português, através da escrita você consegue mudar o posicionamento de uma pessoa. Olha como isso é importante. Olha como isso é sério. Você escrevendo, você consegue mudar com argumentos firmes o entendimento do magistrado. Né? Quando você estava lá de voluntário, você trabalhava com a juíza. Eu trabalhava no gabinete. Diretamente com a juíza? Sim. Eu comecei trabalhando lá, fazendo as audiências de conciliação que os alunos fazem, e depois de um tempo eu fui trabalhar direto no gabinete. Bacana. Você pode contar pra gente aí uma experiência engraçada, cômica lá, você com a juíza começando, alguma coisa que você falou que ela te corrigiu? Porque tem muito disso, não tem, na área de vocês aí? Tem muito. Né? Tem 2 situações que foram até meio engraçadas. A primeira é porque você não está acostumado, né, a lidar com autoridades, né, com o juiz. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui cumprimentar ela, né, fui cumprimentar ela a primeira vez, e ela chegou e falou, prazer, falou o nome dela, eu falei, o prazer é seu. Eu falei, não, o prazer é meu. Era nervosismo? Prazer é seu, prazer é meu. Eu falei, não, desculpa, é que eu tô nervoso. Porque você, né, tem aquilo, a gente tem a nossa imaginação através dos livros, através dos filmes, das novelas. Então, assim, primeira vez que eu conversei com uma juíza mesmo,
Foi algo muito engraçado, que eu não sabia nem como me comportar. E uma outra situação, evento engraçado e que serviu como aprendizado, lá, trabalhando com ela, trabalhando, fazendo estágio com a juíza e com os outros servidores, foi uma outra faculdade. Eu fiz 2 faculdades. Eu fiz a faculdade teórica e a prática. E a prática. E a prática, sem dúvidas, é muito mais prazerosa. Sem dúvidas. Porque lá você lida com processos reais, com pessoas reais, com problemas reais. Na faculdade você lida com situações hipotéticas. Lá você cresceu, né? Você pegou bagagem. Foi ali que eu me lembro que um dia, conversando com um professor, eu falei pra ele, olha, conversando com um professor, ele falou assim pra mim. Falei, olha, qual dica que você me dá? Tô fazendo estágio lá no fórum. Ele falou, fale, vista-se e se comporte como alguém que, ao entrar na sala de audiência, não vai saber diferenciar quem é o juiz, quem é o promotor e quem é o estagiário. A partir daí... Você virou a chavinha de... Eu comecei a me vestir como juiz, como advogado. Eu comecei a falar como juiz, como advogado. Isso no segundo período. A ponto que as pessoas chegavam na sala de audiência, elas não sabiam diferenciar quem era o juiz, quem era o advogado, quem era o estagiário. E eu era o estagiário. E um último... Desse ponto, uma última situação curiosa foi, você lembra que eu disse para você que no curso de Direito ele utilizava do português? Certo. E eu não tive 1º, 2º e 3º grau. Ai. E eu me lembro que quando você fazia, né, as manifestações, as decisões, os despachos, né, você auxiliava o juiz. Você auxilia o juiz, o estagiário auxilia o juiz. E o juiz é quem revisa, é quem escreve, é quem corrige. Eu me lembro, Silvano, que nos primeiros dias, cara, era surreal. Eu percebi que eu não sabia escrever, cara. Ah, tá. Você que escrevia e eles iam ler para ver se podia assinar. Na prática, como que funciona? O juiz não consegue assinar todos os processos, escrever e assinar todos os processos. Tá. Então, os auxiliares, os estagiários, os serventuários, eles pegam o processo, escrevem, né, faz uma decisão, um despacho. Isso vai pro juiz. Dá uma revisada. E o juiz revisa. Ele revisa, analisa e corrige o que tem que ser corrigido para depois assinar, porque ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Aí vem a bomba. Eu não sabia escrever direito. Então ela ia corrigir, tinha erro de português, tinha erro de... Eu tive dúvidas se eu realmente era alfabetizado. Teve algum dia que ela pegou você assim pra te corrigir mesmo? Teve um dia que eu cheguei pra ela e falei, olha, eu tô pensando em fazer um curso de português. Eu preciso fazer um curso de português. Eu sabia escrever. Ela falou, Kaique, sabe o que você tem que fazer? Pega tudo que tem meu aqui, escrito, e leia. Leia tudo que tem aqui de despacho, de decisão, de sentença. Você vai ver como eu escrevo, da forma que eu escrevo, as palavras que eu mais utilizo. Qual que é o nome da juíza? Doutora Renata. Doutora Renata Abrantes Perdigão, um abraço. Me ajudou demais, muito, muito, sou muito grato a ela. O doutor Emerson, que é juiz também. É um casal? Um casal de juízes. Bacana. O esposo dela também, eles assim foram... ela foi a professora da minha faculdade prática. Top demais. Então, teve essa situação inusitada. Não, bacana, Kaique. Então quer dizer que você viu que você precisava... precisava aprender. Aprender. Porque chega um ponto que só a comunicação, gente... Chega um ponto que o network é importante. É muito. Demais. Mas chega um ponto que você tem que ter conhecimento. Chega um ponto que bate a sua porta. Só você ter uma comunicação, você ter uma desenvoltura, ele te leva até certo lugar. A partir daquele ponto, você tem que ter conhecimento. Ainda mais nessa área aí, né? Tem que ter Imagina. Tem que ter essa área aí, uma palavra que você escreve errado lá num processo que chama, né? Dá um trem errado pra você lá, não dá? O cliente perde uma causa. Sim, por causa de uma palavra, de uma frase. Deus. Vamos lá. Fechando aqui. O papo tá bom, Kaique. Quando tá bom demais, passa rapidinho, já percebeu? Passa rápido. Passa rápido. Então, momento engraçado. Agora eu queria que você fizesse uma indicação para quem quer cursar uma faculdade, mesmo que não seja de direito, sabe? Um conselho para essa juventude de hoje aí, para quem quer fazer uma faculdade, para quem pensa, para quem sonha, para quem acha que é muito difícil, que está muito longe, sabe? Um conselho para essa galera. E depois citar um livro, uma série ou um filme que te inspirou. Olha, Eduardo, o que eu sempre levo comigo, né, é que tudo aquilo que você dedica tempo e esforço, você se torna bom. Tudo aquilo que você dedica tempo e esforço, você se torna bom. Então,
Para aqueles que desejam ingressar numa nova profissão, numa nova faculdade, dedica tempo e esforço. Você vai ficar bom naquilo. Não vai ser hoje nem amanhã, mas você vai ficar bom. E um segundo conselho, aproveite e utilize as suas habilidades naturais. Todos nós temos habilidades naturais. Qual que era a minha habilidade natural? A comunicação. Então eu sempre fui uma pessoa que gostava de falar. Então se eu sempre fui um bom comunicador, para mim seria interessante eu me tornar um engenheiro? Não, porque o engenheiro ele precisa fazer cálculos. Eu nunca fui bom de cálculos. Eu poderia me tornar um médico? Não, o médico ele tem que utilizar as mãos dele, tem que utilizar o intelecto, ele não tem que se comunicar. Então eu optei pelo curso de Direito e a docência justamente pela minha habilidade natural, que era a comunicação. Então às vezes você tem uma habilidade natural que é de você e você não está utilizando essa habilidade natural. Você descarta a habilidade natural quer fazer algo difícil para tentar adquirir outras habilidades, né, que uma profissão, que um curso que vai render para você. Então o conselho, tudo aquilo que você dedica tempo e esforço, você fica bom. E aquilo que você tem de habilidade natural deve ser utilizado para sua profissão. Falando agora sobre os filmes e séries, vou falar do direito, tá? Que é a minha área. Tem duas séries que é muito interessante para aqueles que, né, pretendem cursar direito, que é Suits, e uma outra é Como Defender um Assassino. São duas séries que são clássicos, né, daqueles que gostam de direito, que gostam desse tipo de conteúdo. Embora são duas séries americanas, então lá você vai ver o dia a dia da advocacia. Mas é um pouco diferente do dia a dia da advocacia brasileira, né? Tem uma diferença com relação ao direito, à aplicação do direito, tá? Mas são duas séries muito interessantes, Como Defender o Assassino e Suits. E agora livros, eu não vou dar indicação de livros de direito não, que são obras doutrinárias, não. Tem dois livros ali que transformaram também a minha maneira de pensar, que são do mesmo autores, Tiago Brunet. Um livro é Descubra Seu Destino. Esse livro me ajudou muito a descobrir essa habilidade natural. Descubra Seu Destino. Descubra Seu Destino, Tiago Brunet. Esse livro me ajudou muito a descobrir, a entender o que Deus tinha para mim. Através dessas habilidades naturais, né? E um outro ponto foi também, um outro livro muito importante também, é O Especialista em Pessoas, também do Tiago Brunet. Tiago Brunet também, Especialista em Pessoas. Isso. Esse livro é para aqueles que desejam conhecer mais sobre personalidades das pessoas, entre outras coisas, no dia a dia mesmo, para lidar com as pessoas. E lembrando, o Tiago Brunet ele é um autor cristão, então ele usa princípios bíblicos. Então, tanto Descubra Seu Destino como o Especialista em Pessoas tem como base princípios bíblicos. A Bíblia, simplesmente a Bíblia, né? Caicão, cara, não tem nem o que dizer, sem palavras para te agradecer por aceitar o convite, que a gente está apenas começando, ó. Cortes com Visão. É igual eu te falei, a gente sentado aqui um dia conversando, a gente tinha ideia, né? Sim. E a ideia tem que sair do papel. A gente começa com toda humildade, simples, mas tinha que sair do papel e saiu. E você é o nosso terceiro convidado. Te agradeço demais. E, cara, uma história de vida bacana demais, sabe? Mas agora eu quero que você fale pro pessoal aí que quer seguir você nas redes sociais, que quer acompanhar o seu trabalho, conhecer do seu escritório, ou conhecer da faculdade onde que você hoje representa, que é a Unifenas. Você pode agora falar aí, te dar um espaço. Bom demais. Primeiro eu quero te agradecer, né? Eu sei melhor do que ninguém o quanto você tem se esforçado para isso, né? E é igual eu falei há pouco agora, há minutos atrás. Não tem a ver com o retorno financeiro. Né? Tem a ver com o ajudar as outras pessoas. Exatamente. Né? Plantar uma semente no coração das outras pessoas. E utilizar suas habilidades naturais. Você é um exímio comunicador, é nítido, a gente percebe a sua facilidade com comunicação, e você tem utilizado o seu talento natural para influenciar outras pessoas. Então eu quero de verdade parabenizar
tá tudo muito bacana, tudo muito interessante. Eu sei que você tem dedicado, eu sei que você tem escolhido também a dedo as pessoas que têm te visitado, né, as pessoas que você tem recebido aqui no seu estúdio. Então, isso me deixa muito feliz, me sinto muito honrado pelo convite. Que isso. Né, e para você que deseja, né, nos acompanhar nas redes sociais, você vai procurar lá no Instagram, Kaique Júnior. Kaique Júnior. Lá nós falamos um pouquinho sobre direito, nós falamos um pouquinho sobre o dia a dia, nós fazemos alguns comentários também. Uma outra hora eu já estou me autoconvidando, né? Numa outra oportunidade a gente pode conversar também sobre geopolítica, né? Podemos conversar sobre relações internacionais, que é um assunto que eu gosto muito. Nós podemos conversar também sobre o direito mesmo, né? Hoje nós não abrimos esse leque. E também sou professor lá na Unifenas, né? O nosso campus fica aqui na cidade de Campo Belo. Nós temos o curso de Direito aqui. Caso você tenha interesse em nos visitar, conhecer o campus, você será muito bem-vindo lá, tá? Caicão, tem limite de idade para cursar Direito? De maneira nenhuma. Nós temos alunos lá no nosso campus, nós temos alunos de 23 anos e temos alunos de 70 anos. Aí, ó, 70 anos. Então quer dizer que você, na casa dos 40 como eu, pode cursar Direito na Unifenas. Pode. E eu falo que para o curso de Direito, você sabia que às vezes uma pessoa mais experiente em idade é mais interessante? Porque você já é mais experimentado. Menos emocionado. Menos emocionado. Você já tem o dia a dia, você já tem a labuta, você já tem a experiência, o desgaste do dia a dia. Então, não tem idade. Não tem limite de idade, não tem limite de... o céu é impossível para aqueles que desejam alcançar seus objetivos. Amém. Só tenho a agradecer o pessoal aí hoje. Hoje o nosso convidado Kaique, um convidado especial, porque além de ser advogado, é amigo de dentro de casa, sabe? Te tenho como um amigão mesmo, apesar que eu sou um pouquinho mais velho, não parece não, mas eu sou um pouquinho mais velho. Acho que eu que tô meio acabado. Né? Um detalhe do direito é isso, tá? Detalhe dos professores e do direito, você vai ver que todos eles têm pouco cabelo. Você cobra os alunos lá, os alunos não trabalham. São ossos do ofício, a gente fica mais velho mesmo. É bem isso. Aqui, eu quero te agradecer, de verdade mesmo. Obrigado. Sabe, te desejo tudo de bom, tudo de melhor deste mundo aí. Tá? Deus te abençoe. E você que ainda não viu o nosso Cortes com Visão, estamos no YouTube, Cortes com Visão, normal, e no Instagram da Barbearia mesmo, porque Cortes com Visão é aqui na Barbearia do Souza. Então lá, Edu Barbearia 5. Siga lá. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Porque você ativando o sininho vai chegar para você lá notificação de todos os episódios. Vai chegar o da semana que vem, quando tiver alguma coisa especial, vai chegar para você. Ative o sininho, compartilhe. Tamo junto. E eu quero agradecer, não pode ficar sem falar hoje aqui, do patrocínio de hoje, que é o Hot Dog do Grau. Hot Dog do Grau. Tá nas redes sociais, no Instagram. É o melhor cachorro-quente de Campo Belo. Você vai ver, Kaique? É o melhor, não tem explicação não. Quero experimentar. É aqui no Cidade Montesa, pertinho da barbearia aqui, Hot Dog do Grau. Eu vou deixar na descrição aí o número de telefone, tudo certinho para você pedir. Você fala que viu no podcast, vai ter um especial para você lá, hein? Tamo junto. Muito obrigado, tchau, até o próximo episódio.